O nosso bloco 2 vai falar sobre a nova era industrial, pessoas no centro dos negócios. E para abrir esse bloco, a gente chama ao palco Fabiano Silva, ele que é atual Performance Industrial América Latina da Renault. Vai trazer para nós a pauta inteligência humana nas fábricas inteligentes. Seja muito bem-vindo, Fabiano, mais uma vez ao palco EBDI. Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Lu. Obrigado, equipe técnica, o pessoal que está conectado. Prazer reencontrar vários amigos aqui. Eu vou contar por que nós trouxemos para Curitiba esse evento, né? Agradecer a Lu, Franca, por todo o esforço, porque Curitiba é um polo industrial. Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo. Eu sou de São Paulo, tá? Mas eu tenho já um curitibaninho, tenho uma família aqui, já morei fora do país, morei em várias cidades. Córdoba, né? Que eu vi ali o Nicolas, morei em Paris, morei em vários lugares, mas Curitiba é diferencial. E a gente vê essa pujança da indústria aqui por uma questão do governo. Eu sou membro da FIEP, sou membro da AEA também em São Paulo, e tudo isso faz com que a gente tenha esse ecossistema. E é um pouco disso que eu quero comentar com vocês. Tá? Fico bem feliz de poder compartilhar esse material. Tá? Eu começo um pouco falando só da Renault, para vocês saberem. Tá? Esse aqui é o Fabiano, sou casado com a Rita, curitibana. Tem um curitibaninho ali de 8 anos, que é o Yuri. Tá? Ele é curitibano, mas nasceu aqui, foi formado e educado na França, então ele tem lá as questões dele. Então você vê, ele se adaptou super bem, né? Porque a gente sabe que o curitibano é fechado. Tá? Nós somos fechados mesmo, a gente é mais restrito, então ele se adaptou bem. Tem o Charlie ali. Eu sou palestrante, sou professor, sou executivo e sou apaixonado pela indústria. E apaixonado pela indústria 4.0, 5.0, 6.0, tem muita coisa ainda vindo por aí. Tá? E essa paixão foi o que nos moveu, tá, dentro da Renault para conseguir fazer o que a gente fez. Tá? Porque não é simples a tarefa, não é evidente. Tá? Esse complexo industrial aqui em São José dos Pinhais, nós estamos falando de 4 fábricas. Então, nós temos uma fábrica de veículos de passeio, uma fábrica de veículos utilitários, uma fábrica mecânica de motores e uma injeção de alumínio. Aqui, em São José dos Pinhais, nós fazemos 1 carro por minuto. No tempo que eu estarei conversando com vocês aqui, nós teremos produzido 40 carros. Então, você vê, é realmente um motivo de muito orgulho, porque é aqui. Nós temos hoje 6% de participação no mercado. Tá? Esse complexo, ele completou 25 anos. Tá? Fomos a primeira fábrica à base de água. Eu tenho 26 anos na Renault. Eu entrei como operador nessa fábrica, no departamento de pintura, né, Nicolas? Lá atrás, fui formado pelo Nicolas lá em Córdoba, na Argentina. Depois fui ser formado em outras fábricas, e não tinha essa fábrica do Brasil. Então, você vê, isso aqui é muito motivo de orgulho, porque 40% daquele espaço é área de proteção ambiental, já produzimos 3,5 milhões de veículos, muitos de vocês são nossos clientes, então depois vão me perguntar, né, o meu carro, como é que eu... Tá? Vai lá no saque, lá, resolve lá, mas qualquer coisa, se me manda uma mensagem, eu ajudo também. Tá? 100% de energia elétrica de geração própria, fizemos isso em dezembro, geração própria, a partir de dezembro agora do ano passado, somos geração própria, e 0 aterro desde 2016. Então, na questão de ESG, realmente a gente está nas práticas aí, estamos concorrendo a mais um prêmio de ESG agora, num evento importante que vai ter em Curitiba nas próximas semanas. Tá? Nessa jornada digital, eu brinco, né, quem já visitou lá, e muita gente que já visitou, e fica aberto o convite, tá, para nos visitar. Por que nós não estamos indo nessa semana lá? Porque nós estamos no lançamento do Cardian. Então, eu recebi o Júlio, com o pessoal da Grandene, um pequeno grupo, né, ele viu como que está, Cardian para tudo quanto é lado, pressão comercial, quem é de montadora sabe o que é isso, pressão comercial, porque o lote comercial, a gente aumentou ele, devido ao sucesso do lançamento do carro, então aumentamos, e aí você viu como que é uma fábrica, ele viu a fábrica funcionando, em tempo real. Então você vê que tudo isso faz parte desse sistema, então eu não pude me comprometer em levá-los lá, porque realmente coincide com a semana de lançamento nacional do carro. E aí vocês não iam ver o melhor que a gente pode mostrar para vocês. 700 robôs, 350 AGVs, veículos autoguiados, tá? 100% de líderes conectados, todos os nossos líderes, 194 líderes são conectados em tempo real, tá? E home office, nós somos a primeira fábrica do grupo a adotar home office para a equipe operacional. Então, líder de fábrica, o primeiro nível de liderança que lidera os operadores, ele tem direito ao home office. Ele faz home office também, assim como as áreas administrativas, então isso foi para nós um motivo de muito comprometimento com eles, e comprometimento deles conosco. A gente sabe todas as discussões, mas para nós esse modelo tem dado certo.
E a gente é apaixonado por tecnologia. O nosso business não é fazer tecnologia. Nosso business é fazer carro. Fazer carro, produzir carro, vender carro. Mas a gente coloca dentro da nossa estratégia esse amor que a gente tem pela tecnologia. E várias descobertas ao longo do tempo. Então, quando a gente fala da fábrica inteligente, o que, que é? Quando você passa por uma mudança profunda, tá, com as pessoas. Não é a tecnologia eu posso comprar. Tá? Ela custa caro, a gente sabe que as tecnologias elas têm um custo, mas eu posso comprar tecnologia. Posso comprar o melhor nível de robô, posso comprar o melhor nível de tecnologia. Não é essa a diferença. Não é isso que está fazendo diferença para nós. Tá? No ano... Opa, deixa eu vir para cá. Os nossos básicos, se você vê que quem esteve na fábrica, aquele grupo que visitou, ele percebeu isso, porque você vai, a gente fala, olha, inovação, para nós é promover o digital da indústria 4.0, só que a indústria 4.0 para o operador não quer dizer nada. A gente falou uma coisa mais simples, zero papel. Você viu o papel na nossa fábrica lá, Nestor? Você viu, Júlio? Zero papel. Eu não tenho uma caneta. A gente não usa caneta. Zero papel no chão de fábrica. Tá? Significa o líder conectado, ele troca informações, recebe informações do sistema, o operador está conectado. Então, tudo isso a gente investiu para quê? Para o bem-estar das pessoas. Para mudar a forma como nós trabalhamos. Como eu falei, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa fabricante de veículos. Mas isso para nós fez sentido. Tá? Então, os básicos não aceita, não produz, não vende defeitos, cuidar das pessoas. E é engraçado que tem aqui a gente fala de promover o digital, e a gente fala assim, gastar somente o justo e necessário. Isso é bem interessante porque não é a cultura da pobreza, é a cultura da escassez, que é completamente diferente. É usar o justo e necessário. Porque muitas vezes quando o pessoal olha para nós, fala assim, então, vocês são montadoras, vocês têm dinheiro sobrando, o carro custa caro, vocês ganham um monte de dinheiro. Não é isso. O chão de fábrica é o chão de fábrica. Nós ali, a gente briga pelos centavos. Então a gente tem que dar muito sentido para tudo isso. Tá? Tô vendo o Marcelo lá também, que esteve lá vendo conosco lá, impressora 3D, o pessoal da SKA que está aqui, são grandes parceiros nossos. Tem várias coisas que a gente tenta dar sentido dentro desse movimento. Tá? Nessa jornada digital, que ela começou lá atrás, aqui 2014, e aqui eu coloquei o futuro, 2024, mas é 2025, 26, 27, nós saímos lá atrás de coletas de dados, treinamento de pessoas, Agile, e nós estamos indo para o primeiro metaverso industrial da indústria automobilística. Uma parceria da Renault com a Google, nós vamos começar numa fábrica na França, que eu estive lá agora em novembro vendo isso, e daqui a pouco nós vamos chegar no Brasil também. E eu vou ver todos os sistemas, vou ver a fábrica em tempo real funcionando, e eu vou poder interagir com a fábrica. Não é o metaverso que eu vou entrar dentro da fábrica, passear por dentro da fábrica, isso para nós não serve para nada. Eu tenho os dados em tempo real, eu recebo a informação, eu sei qual é o nível de qualidade desse carro que está na minha frente, eu sei qual é o nível de formação desse colaborador que está aqui na minha frente, e isso faz com que mude a forma como que eu trabalho. Por isso que a gente começou primeiro eliminando o papel. Não adianta eu chegar no metaverso e o rapaz ainda está tendo que preencher um quadrinho lá no canto da fábrica, com uma caneta vermelha ou azul, dizendo se ele está bem ou se ele está mal. Isso já não fazia mais sentido. Então tem toda uma preparação. E se vocês verem isso daqui, são mais de 10 anos batalhando. E é batalha mesmo. Não é evidente. Porque nós temos que competir com obsolescência, temos que competir com novos produtos, e a gente vem fazendo isso incansavelmente, ano após ano. Eu acho que tem dado certo, né, porque recentemente nós fomos reconhecidos pelo World Economic Forum como a primeira indústria da América Latina Lighthouse Company. Fomos reconhecidos, e o ano passado nós ganhamos o prêmio da Automotive Business, na categoria Inovação da Indústria. E sabe o que eu apresentei para eles? Nossos operadores conectados, nossos líderes conectados, mas eu não mostrei tecnologia. Eu falei, o que isso faz sentido para eles? E ali a gente conseguiu, eu fiquei bem feliz com essa premiação, por isso que a Lu sempre me convida, né, mas é engraçado porque quando a gente a gente participa, estou participando de mais 2 agora esse ano, para você montar esses dossiês, cara, é impressionante, né, o trabalho que dá, né. Então não é só querer, você tem que ter coisa robusta. E quando o World Economic Forum nos visitou, ele não veio olhar qual é o nível do servidor, da tecnologia. Ele veio falar com as pessoas, olhar as pessoas. E perguntar, tá bom, você está conectado, o que isso te ajuda no teu dia a dia? Ele não falou assim, qual é a marca do equipamento, não interessou para eles. Vieram só perceber como que a gente tinha colocado a tecnologia dentro dos processos e as pessoas sentirem que elas fazem parte do sistema. Tá? Muitos de vocês comentaram isso
nas palestras de ontem. Tá? Então, eu quero falar de 5 temas aqui, né? Ambiente, governança, ecossistema, inovação e comunicação. Por que a fábrica a gente considera que é uma fábrica inteligente? Tá? Esse dispositivo industrial que nós temos aqui, a fábrica de São José dos Pinhais, ela está entre as 3 melhores do grupo Renault, tá? Em performance, produtividade, tá? Nível de qualidade. Então, realmente, a gente tem se esforçado muito para isso. Não é evidente. Quem trabalha em empresa francesa sabe o que é isso, né? Muitas vezes é muito centrado na Europa, na França, a gente consegue se destacar. São 2 que se destacam fora da Europa, é a Renault São José dos Pinhais e a Renault Turquia. Eu estive agora em novembro visitando, e também é impressionante como eles conseguiram entender o que é a digitalização e transformar o sistema. Então, quando a gente fala desses ambientes, aquele lado lá, a escola de formação, aquele onde nós formamos os operadores. Então, não adianta eu colocar uma tecnologia lá no processo, a gente está vendo ali ó, aquela tela, é o nosso Digital Workstation, que é o operador, ele conversa com o operador lança informações, ele recebe informações. Na escola de formação, a gente já treina eles a como usar isso. Para já que ele vai ambientando. Então, você vê ali todo um sistema de Poka-yoke, porque os postos estão ficando mais tecnológicos. Ele já tem parafusadeira eletrônica, ele já tem sistemas de câmera, já tem sistema de visão, já tem várias coisas ajudando ele a produzir bem da primeira vez, e a gente coloca tudo isso dentro das escolas. Nós temos 32 escolas dentro desse complexo industrial. 32 escolas, desde que a gente ensina. Estivemos lá, né, Júlia, essa semana, ensina o operador a parafusar. Como é que ele parafusa? Como é que ele coloca um parafuso, uma porca, como é que ele trabalha com a tecnologia, como é que ele solda. São várias escolas de basic skills para que ele faça a excelência no momento que ele está produzindo. E, além disso, das escolas, a gente também tem espaços onde os colaboradores possam usar a tecnologia. Se fala muito de realidade virtual. Fala-se bastante. Nós temos 4 laboratórios de realidade virtual disponível, tá, para os colaboradores. Engenharia usa, operadores usam, pessoas, colaboradores que estão fazendo programas de mestrado, programas de doutorado, estão pensando, eles usam, está à disposição deles. Por que nós fizemos isso? Porque a gente percebeu que ele tinha vontade de usar, ele tinha vontade de experimentar, mas ele não tem o como. O óculos custa caro, o sistema, o software custa caro, então a gente, vamos criar isso dentro das nossas áreas e as pessoas podem usar. E hoje, por incrível que pareça, nós começamos com 1, fomos para 2, para 3, estamos abrindo o 4º agora. Abriu, acho que semana passada, o 4º, porque a demanda é muito grande, para eles poderem experimentar. E, claro, você tem não só experimentar para fazer trabalhos acadêmicos, mas a gente faz simulações de processos, que é o que eu estou em cima ali, a parte de aplicação de Mastix, validação de e-mails, que a gente tem o acordo técnico de final de estudo, nós fazemos, antes você viajava para fazer isso, hoje ninguém mais viaja, faço toda a simulação, recebo todo o desenho, e isso eu consigo entregar os meios. Então, esses ambientes ajudam bastante. Além disso, tá, esses são o laboratório de manufatura aditiva, tá, laboratório de prototipagem, estivemos lá, né, o pessoal da SKA conhece bem esse espaço. Nós começamos com uma impressora, a Marcela também da Klabin esteve lá vendo isso. Nós começamos com uma impressora 3D. Nós temos hoje 14, tá? Estamos indo para 16, depois vamos para 20. Tá? Nós imprimimos 24 horas por dia peças para o processo produtivo. Nós não imprimimos peças para o carro. O carro não tem peças impressas, mas os protótipos sim. Tá? Então, o veículo que vocês compram não vai com peças impressas. Ainda, tá? Porque a gente tem umas ideias malucas lá, então a gente nunca para. Mas, para itens de manutenção, proteção de sensores, a gente tem usado isso em larga escala. Imprimimos carbono, imprimimos metal, imprimimos pó, imprimimos o que precisar, a gente faz. E a gente reforçou isso muito nos últimos 2 anos, porque foi uma das maneiras que nós encontramos, quando a gente democratizou isso, de financiar a outra parte, que custa bastante. Então, eu reduzo o custo e eu consigo ter sobra de orçamento para outras coisas. E é interessante que nesses espaços aqui, ó, isso aqui sou eu, junto com o Larsen, que é o nosso especialista, são os aprendizes. O pessoal do Senai, a comunidade em volta, eles vêm conosco e eles são formados em tecnologia de manufatura aditiva dentro da fábrica por nós. Tá? Isso para nós ajuda também, porque a gente precisa dessa mão de obra, forma a comunidade e a gente consegue movimentar aquilo ali. Hoje eu tenho demandas assim, que, né, o pessoal da SK vai acompanhando a gente, eles são grandes parceiros, e a gente fala assim, olha, daqui a pouco eu preciso mais,
E a gente está avançando muito rápido. O laboratório está ficando pequeno. E esse laboratório, quem visitou lá, do pessoal que está aqui, ele fica onde todas as pessoas passam. Porque elas precisam ver isso. Não adianta você fazer isso num espaço que está escondido, está num canto que ninguém passa por lá. A gente faz onde todo mundo passa. Essa galeria do lado esquerdo é a galeria de acesso às fábricas. 100% dos colaboradores passam ali. 100% dos nossos parceiros sociais passam ali também. E vocês sabem que montadora, a gente tem isso muito forte, eles entendem isso. Quando nós fizemos esses espaços aqui, nosso espaço do metaverso, lá naquela foto, vocês podem ver eu apresentando para o comitê executivo da Renault, explicando o que a gente está fazendo, de uma forma muito simples. Tá? Os filhos dos colaboradores, a gente recebe visita dos colaboradores todas as quartas e quintas-feiras. Então, eles visitam, eles entendem a tecnologia, eles entram nessa sala, eles compreendem, toca lá na mesma telinha que o papai trabalha, que a mamãe trabalha. Então, a gente fez tudo isso para envolver eles. Porque ontem foi comentado da história da tecnologia. Se eu falar que eu estou aplicando a tecnologia para eliminação de posto de trabalho, esquece, eu não tinha nada disso, tá? A gente sempre colocou assim, um facilitador do trabalho das pessoas. E é impressionante como eles se adaptam rapidamente. Tá? Só que, né, a gente fala, a Lu falou, né, o Fabiano falou só o de bom e tem o de ruim. A gente tem muita gente que ainda também não acredita. Tem gente que é muito favorável, você olha o operador lá, a gente sabe, vocês têm operadores também, você olha ele com iPhone 14, iPhone 15, iPhone muito conectado, mas muitas vezes o líder não tem a mesma coisa. Aí ele fala assim, para mim não sei. Então a gente também tem que fazer um pouco de push, né? Você elimina, quando nós fizemos a transformação do Zero Paper, nós eliminamos o papel. Porque se você deixasse ali, tem gente que ainda tem aquela tique, né, de pegar a canetinha e querer lá preencher. Não, nós eliminamos completamente. Nós pegamos a central de cópias, eu imagino que vocês devam ter isso na empresa de vocês, ela era no corredor de acesso da fábrica, hoje ela fica do outro lado do pátio. Então, se você tiver que ir lá na cópia, você vai ter que passar pela chuva, pelo frio de Curitiba. Porque eu queria fechar, eu só não fechei porque a gente não conseguiu ainda fazer toda o Zero Paper dentro da logística, por causa de tem que imprimir aqueles borderô, é impressionante a quantidade de papel. A gente não conseguiu ainda, porque com o sistema que nós estamos implementando, nós vamos zerar, mas por enquanto ainda não. Mas nós vamos fazer. Além disso, buscar esses espaços de conexão, as fotos do lado esquerdo, nós temos salas da Renault nas melhores universidades do Brasil. Temos uma sala da Renault. O que essa sala mostra para esse pessoal? Primeiro, não é evidente que as pessoas queiram trabalhar numa montadora, né? A gente sabe disso, vocês estão vivendo isso. Não é evidente que elas queiram trabalhar na indústria. Então a gente coloca esse espaço e fala, olha, você não vai chegar lá, não é graxa, você não vai estar trabalhando num ambiente de fumaça, você não vai estar trabalhando lá com uma picareta. Olha o que vocês vão ter. Vocês vão ter acesso à tecnologia, vocês vão ter acesso a softwares de simulação, da SK, vocês vão ter o que tem de melhor que vocês vão ter acesso. E isso faz com que eles queiram vir conosco. A gente tem isso também de seduzir os jovens engenheiros. Então, aqui são nas universidades, e lá é no habitat da FIEP, aqui no campus aqui do Jardim Botânico. Tá? Estamos lá, Renault, Bosch, CNH, Boticário, Furukawa, Rumo. Então, todos estamos no mesmo habitat, por isso que quando eu comentei aqui ontem, eu falei assim, olha, a gente não compete entre industriais. Klabin, né, o Marcelo, a gente, além de se encontrar dos eventos, a equipe dele esteve conosco lá na Renault, então a gente aproveita esses ecossistemas de inovação para a gente poder tratar o problema, discutir o problema. E é muito importante estar lá, muito importante. Por N motivos, mas o principal é você ter os colegas com a mesma dor e você poder falar de industrial para industrial o que está acontecendo. Então, para nós, foi uma das grandes mudanças e a gente tem aproveitado bastante aquele espaço. Além disso, essa parte de governança, então, nós não temos times dedicados à indústria 4.0. Então, foi uma coisa que lá atrás a gente pensou, falou, a gente não tem times dedicados. A gente espera e a gente incentiva que cada pessoa tenha a sua contribuição. Óbvio, a engenharia de processo contribui com a conexão das máquinas, com a conexão dos meios, a área de informática é muito parceira nossa no desenvolvimento dos softwares, na parte de arquitetura de dados. Então, você vê, todo esse sistema, ele passa por uma governança. A ideia não é mostrar isso, mas é que você tem que gerenciar isso, não pode deixar isso solto. O hub de inovação, o espaço nas universidades, não é para bonito, não é só para mostrar a marca. Precisa ser usado, discutido, temas relevantes se discutindo lá. Assim como nós temos lá com a FIEP, nós temos com a Universidade Positivo, com a PUC Paraná, com a FAI.
discutindo, né, com a UFGE, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o Nestor, temas relevantes que a gente precisa de ajuda. Tá? Além disso, esses ecossistemas, eles nos ajudam a abastecer as ideias. Então, nós estamos presentes em todos eles, no Parque Tecnológico São José dos Campos, porque estar presente significa, quando eu tenho uma dor, e nós temos algumas dores dentro da montadora, a gente vai para esses hubs e fala, olha, eu tenho essa dificuldade, o que vocês podem fazer para me ajudar? Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de blockchain, estamos falando de várias coisas que estão vindo aí pela frente, mas lembrem, o nosso business é produzir veículos. Só que eu não consigo, muitas vezes, então nós estamos falando de cientista de dados. Então eu vou lá e vou contratar 30 cientistas de dados. Quem trabalha em empresa sabe que hoje contratação tem que ser aprovada até pelo vice-presidente global. Então você tem, como é que eu potencializo o recurso que eu tenho? Como é que eu consigo fazer com que mudar característica, mudar o processo de algumas pessoas para que eu possa ter tempo para isso? E é isso que a gente investiu. Em tempo para que as pessoas possam desenvolver. Por isso faz sentido o espaço, tá, que nós criamos. Estamos presentes em tudo isso, Creative Lab, América Digital Hub. Tá? Fazemos eventos com esse ecossistema. A Workatona nós fazemos com as universidades. Então, criamos um desafio na universidade. A universidade trabalha com os alunos e nós executivos estamos lá para avaliar os trabalhos e depois implementar o trabalho dentro da Renault. Já estamos indo já para o terceiro ano que nós realizamos essa Workatona, e o ano passado nós começamos com o Renault Transformation Day. Fizemos com 12 universidades top aqui de Curitiba, nós somos bem agraciados aqui em Curitiba de universidades, tá? Fizemos com 12 de Curitiba e agora estamos indo para 20 nacionais, tá? E no próximo ano a gente vai fazer internacional. 5 cases, 5 problemas que nós temos, eles têm 3 meses para pensar a solução, aplicar a solução, e a gente depois dá a sequência dentro da montadora. Foi uma maneira que a gente fez para, como é que eu trago a academia lá dentro? Tem 2 viés. Primeiro, a solução, e o segundo, aquilo que eu comentei com vocês, desmistificar a montadora. O Yuri, meu filho, tem 8 anos, um dia eu estava levando ele para a escola, e falou assim, papai, você trabalha numa fábrica, né? Sim, papai trabalha numa fábrica. Mas a fábrica não destrói o planeta? Eu falei, filho. Aí eu vi que eu precisava levar ele para visitar a fábrica, né? Daí eu levei ele na visita da fábrica, ele falou, ficou maravilhado. Ele falou, papai, mas ele tinha uma outra visão. Ele imaginava a fábrica, né? Lembra? A fábrica com a fumacinha saindo. A gente não emite nada de poluente, aterro zero. Então você vê, essa juventude também tem isso. Então como é que a gente faz conectar eles com o nosso negócio? Tá? Foi essa época que fala assim, não, trabalhar numa montadora, nossa, eu vou ganhar bem, não preciso trabalhar muito. Não, hoje está complicado fazer o pessoal vir trabalhar conosco. Não só nós, tá? As montadoras em si. E toda essa comunidade, ela é complexa mesmo. Então, não adianta eu estar lá, por exemplo, na FIEP, lá no Hub de Inovação, eu tenho eventos lá quase toda semana. Eu tenho que estar lá, ou estou eu, ou está o nosso gerente da área que pertinente, a gente está participando, estando lá ativamente. Porque toda essa comunidade aqui, ela ocupa tempo. Estar aqui hoje ocupa o nosso tempo. Você está aqui, né, conectado ali, olhando no telefone, a mensagem, isso está acontecendo, mas estar aqui é uma oportunidade única de você compartilhar. E esses hubs, por mais complexos que eles sejam, a gente tem que estar lá. Nem sempre tem que estar lá o chefão, tá? Nesses hubs a gente manda o pessoal que está operando. Então, tenho pessoas que estão operando sistemas de realidade virtual, é ele que vai lá participar. Ele pode discutir realmente sobre o verdadeiro problema, e não mais a parte política, ou ficar passando flores no tema, né? Veja como a gente é bom. Não, ele vai falar, olha, eu não estou conseguindo conectar, estou com esse problema, como é que vocês estão fazendo? Por isso que eu falei que aqui a gente não tem que ter, dos industriais, esse tipo de melindre. Nem tudo que a gente está fazendo está funcionando bem, a gente está errando bastante. Então, é ali que a gente está aprendendo. Então, eles vão para esses fóruns de inovação, e lá eles conseguem fazer isso. Aproveitamos, claro, Fundação Araucária, as universidades, temos vários e vários membros desse ecossistema, tá? E na parte de inovação, quando a gente está falando que a gente está lançando o Cardian, que é o primeiro veículo da plataforma Renault, e nós somos o lançamento mundial. Ele foi pensado e desenvolvido aqui no Brasil, no nosso centro de design, aqui em São José dos Pinhais, para os nossos engenheiros aqui, e ele vai ser lançado em mais de 10 países. Teremos fabricação dele no Brasil, na Turquia, no Marrocos, na Romênia. Foi pensado aqui, por engenheiros brasileiros. Então, quando a gente vê isso,
todos esses novos processos, a gente tem um time de inovação também, onde a gente coloca eles para pensar como é que eu otimizo. Então, lado esquerdo ali, pode ver que parece uma traquitana ali, mas ele é uma traquitana mesmo, tá? A gente está trabalhando junto com a FIEP, com o Senai, um sistema de câmeras para identificar imperfeições na pintura. Tá? O olho humano é a melhor ferramenta para você detectar imperfeições em superfície. A gente está trabalhando com a FIEP, um sistema que a gente possa realmente ir além disso. Time de inovação, tá? Que não é um time dedicado, são engenheiros especializados que estão trabalhando. Nós temos hoje 12 projetos fomentando junto com o FINEP, FIEP, Senai, os ISTs, trabalhando para levar a gente um pouco mais longe de onde nós estamos. Tirando a parte de produto, tá? Baterias, sistemas de combustíveis, daí é a Renault Tecnologia América. E também nós temos 1.000 engenheiros aqui no Brasil, que trabalham com toda a tecnologia do produto. Na processo, nós temos 450 engenheiros, e na parte de produto, 1.000 engenheiros, que fazem produtos e processos para o mundo todo. Muito show. Você vê que tudo isso daí é essa pujança que a gente precisa nesse sistema. Avançando aqui, já terminando, esse ecossistema de inovação, a gente olha, por exemplo, quando a gente está lá discutindo com o FIEP, Senai, a gente olha funding, foi o que o colega, que o João comentou ontem, as oportunidades de investimento. Parece simples, eu comentei com ele, a gente está tentando algumas inovações, aí pela FINEP você tem que ter a montadora e 2 parceiros, não é evidente porque o parceiro vai colocar dinheiro sem ter uma garantia de contrato com a montadora, que depois ele vai fornecer isso para nós. Então, a gente tem descoberto várias coisas nisso. O sistema de pintura, nós pegamos financiamento da Embrapi, quer dizer, a gente está trabalhando, pegamos agora uma consultoria para nos ajudar na montagem desses dossiês, que você tem que montar e aprovar, são especializados, não é o nosso dia a dia, e a gente percebeu que a gente estava ficando para trás. Quando o programa recente do governo, que eles lançaram aquela linha de crédito, a Fiat pegou a grande maioria e nós da Renault ficamos para trás. A gente pegou uma parte, mas a gente tinha um potencial de muito mais. Então, eu falei assim, vamos pegar quem sabe fazer, está conosco, para que a gente possa aproveitar melhor esses pontos. Então, a gente fica nesse ecossistema, no sistema da indústria, nas fundações das universidades, parcerias com universidades de renome, a Faculdade de Administração de Empresas, que fica daqui a uns 500 metros aqui para frente, é uma das melhores do sul do país. A gente tem parceria com ele, nós temos um laboratório Lean completo montado lá dentro, tá? A PUC ali, nós temos 4.000 engenheiros na PUC, fazendo formação. Então, a gente quer estar em lugares que, para nós, faz muito parte da estratégia. Tá? Senai, grande parceiro, a gente tem escolas de ferramentaria, escolas de solda, além das 32 que eu tenho dentro da fábrica, nós temos também nos Senais aqui de Curitiba, São José dos Pinhais, várias formações que a gente precisa para a Renault. Então, a gente tem que potencializar isso, né? E, óbvio, mais do que você fazer tudo isso, você também tem que comunicar. Como eu falei, nós somos extremamente sindicalizados. Então, a gente tem que comunicar, a gente tem que explicar para as pessoas o que nós estamos fazendo. Então, quando nós começamos a falar do metaverso, a gente fez lá nosso Gente Express, que sai toda semana, por dentro do metaverso da Renault do Brasil. Vamos explicar o que é isso. De uma maneira simples, fizemos vídeos no TikTok, fizemos vídeos com pessoas internas, fizemos operadora falando o que isso é para ela, e a gente começa a bombardear os canais de comunicação. Todas as áreas da fábrica tem uma televisão, não tem mais os quadros lá de comunicação, é uma televisão. A gente via um sistema, a gente manda para todas e todo mundo começa a ver aquilo. E eles começam a entender onde é que a gente quer ir. Juntando com aquelas salas lá que nós colocamos dentro do processo, ele ajuda que a pessoa desmistifique a parte de tecnologia. Não é algo que está vindo para substituir, é algo que está vindo para agregar. Essa comunicação também faz parte de você sair fora também da empresa. Então, temos aqui grande parceira BTI, temos outros também, vamos estar na ViaSoft Connect. Quer dizer, tem um material bacana, vem, compartilha, mostra, escuta as críticas, escuta as ideias, que nem tudo aqui é espetacular. A gente sabe que tem um esforço muito grande. E ontem, no grupo de dados aqui, cada empresa tem a sua realidade. Como eu falei, a nossa jornada digital ela começou há 10, 11 anos atrás. Tá? A primeira decisão ela foi muito simples. Nenhuma máquina entra mais no processo industrial sem ter uma opção de conexão de dados. Começou com isso. Meio abrupto, não, tem que ser assim. E aí depois você vai forçando o sistema. Por amor, eu coloquei o We Love Tech, se escolhe as pessoas que amam o tema, mas só por amor não funciona. Muitas vezes você tem que forçar o tema, porque senão a gente vai ficando para trás.
E a gente aproveita, claro, né, o ecossistema de Curitiba. Foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, não é à toa, semana que vem tem o Smart City em Curitiba, tá? Nós estamos lá, participando e concorrendo, né? Torçam por nós, tá? Mas eu acho que a gente, indo para fora, a gente mostra. Eu, quando estive, eu participo da EA, e no prêmio do ano passado, quem ganhou foi a Bosch. Eu fiquei super feliz, que daí a gente foi lá na Bosch ver o que eles tinham feito. E o pessoal da Bosch vai bastante na Renault, o pessoal do Boticário também, né? Ontem estava aqui o Dandolim, pessoal, muitos já trabalharam nas duas, então a gente tem trocado muita figurinha, porque as dificuldades são muito similares. Para terminar, então, o que eu gostaria que vocês retessem de tudo isso que eu falei? Tá? Primeiro, comunique os avanços e dê sentido para a tecnologia. Fábrica inteligente não é tecnologia, é como é que as pessoas trabalham com essa tecnologia. Participe dos ecossistemas de inovação, ambientes internos e externos. Tá? Não é fazer sala colorida. Tá? Tem que ser um ambiente onde tenha lá a televisão conectada, o óculos de realidade, o sistema, o software. Não é fazer sala colorida porque é bonita, porque desestressa. Não, tem que ter a tecnologia associada para que ele possa experimentar. E coloque nos times as pessoas que amam o tema. Se o cara não ama o tema, não está fácil fazer avançar. Então, coloque as pessoas que têm garra, que gostam disso e que quer, como eu, como muitos de vocês, que vê realmente que o futuro da indústria passa por essa transformação digital. Fica meu contato, tá? Fico aberto aí para perguntas e possíveis respostas, né? Vai que vocês perguntam algo que eu não possa responder. Palmas para ele. Obrigada, Fabiano. Já temos perguntas, porque eu estou vendo ela correr. Está chegando. Fabiano, bom dia. Parabéns pela sua apresentação. Thank you. Eu faço parte do Grupo Azul. Quem está no Grupo Azul aqui sabe que nós estamos falando de Payback aqui, meu amigo. Aqui que é teu parceiro aqui, ó. Cara, o que vocês estão fazendo é maravilhoso, né? Complexo, envolvendo, parceirando, tal. Aí estava perguntando aqui, se auto-perguntando. Qual o payback? É intangível? É branding? É acessibilidade? É retenção de talento? Sim. Porque, assim, você está falando de toda a estratégia, mas quais são os resultados? São Sim. intangíveis ou tem valor? Sim. Você vende melhor, você vende mais fácil, você vende mais? Uhum. Eu acho que era isso. Quando o cliente compra um veículo da Renault, na concessionária, ele não pergunta se a minha fábrica ela está no 4.0 ou 5.0. Eles não perguntam isso. Quando a gente faz isso daqui, é para que a gente tenha a melhor excelência operacional, para que a gente reduza o nosso custo operacional. Tá? Não tem flor. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, nós temos um payback. Para algumas coisas, foi comentado ontem, não tem payback, por exemplo, conectar o operador no posto, colocar para ele uma tela, que custa hoje $1.800 cada uma, que payback que você vai ter naquilo? Não tem payback. Ali é uma decisão estratégica. Nós vamos colocar, vamos conectar, porque eu preciso daquele dado, para que lá no futuro eu possa saber as dificuldades que o operador tem no posto, qual o posto que mais vende, eventuais problemas para o posto seguinte. Os operadores que têm maior dificuldade, é isso que me interessa. Então aí não vou ter payback. Em compensação, quando a gente faz os trabalhos de, por exemplo, impressão 3D, que eu vou colocar uma nova impressora, eu tenho que ter payback. Eu tenho que ter retorno, porque eu tenho que reduzindo o meu custo operacional. Então, você tem casos que a gente vai pensar no payback e tem casos que a gente não vai pensar no payback. Agora, talento humano, tá? Desenvolver esse trabalho com as universidades, por exemplo, ter esses espaços nas universidades, isso para nós é custo. Porque como é que você mede o retorno? Só que é engraçado que quando a gente abre um processo seletivo para trazer novos engenheiros, para cada vaga nós temos 40, 50, 60 boas pessoas a decidir. O que no passado a gente não tinha. Eu fiz muita palestra em universidade, indo explicar o que é engenharia, o que é trabalhar numa montadora, qual é o processo de uma montadora. Fizemos isso lá em 2010, 2011, 2012, eu, comitê executivo, para explicar para eles o que é uma montadora. Parece que isso não faz parte de outra realidade, mas a gente tem que ir lá explicar o que é trabalhar na indústria. Eu dou aula em MBA, e quando eu vou fazer a MBA, por exemplo, do pessoal de informática, falar sobre indústria 4.0, primeira aula minha é explicando o que é uma indústria. Porque não é a mesma coisa do serviço, não é a mesma coisa de outras áreas. Indústria ela tem uma característica. Para nós, não adianta falar assim, olha, eu vou resolver o problema daqui a 25 minutos. Daqui a 25 minutos eu tenho 25 carros com problema. Então tem que resolver agora, dentro desse tempo de ciclo.
Então, isso faz com que mude a forma com que eu enxergue o processo. A gente tem mais 2 perguntas, então bora lá, você primeiro. Fábio Trento, da Bimara. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Fiquei impressionado pela fábrica, uma montadora de grande porte. Mas a pergunta é o seguinte, pelo que eu entendi, a gente não tem uma equipe na Renault especificamente 4.0, né? Isso é distribuído nas áreas, né? Sim. Existe um schedule ou alguma agenda que os gestores têm de dar tempo para os times pensar em inovação na parte digital sem afetar o dia a dia da fábrica? Sim, sim. Como é que funciona isso daí? Quando eu mostrei ali a governança, então nós temos o comitê de inovação, então os times que estão... E depois a inovação, ela é assim, não adianta você pegar, fazer o que a gente já aprendeu, tá? A gente já errou, já acertou. Lá no começo a gente falou assim, vamos colocar na entrevista individual que cada pessoa tem que apresentar uma ideia de inovação. Cara, besteira. Vinha lá, nós tínhamos 150, 200, 300 ideias que não servia para nada. O que a gente falou assim, olha, temos um comitê de inovação, participa o comitê executivo, a pessoa vem que teve aquela ideia, vem e apresenta. A gente decide aquilo, a gente viu isso quando a gente visitou a Nestlé, está fazendo uma coisa muito similar, junto com a FIEP e com o pessoal da Bosch, a gente foi na Nestlé, e eu falei, por que não? O cara apresenta, a ideia dele faz sentido, está conectada com o business, ele vai ter todo o suporte. Tá? Em questão de time, o que a gente faz? Delimita um tempo proporcional da atividade dele para a inovação, porque você sabe que engenharia trabalha com tempo de engenharia. Quando a gente tem um novo carro, é pago as horas via o tempo de engenharia. E a gente deixa um tempo para que os colaboradores possam desenvolver soluções para otimização do trabalho dele. Eu não mostrei aqui a parte de Looker, Spotify, formações, sistemas, dashboards. Tá? Tem muita coisa sendo criada. Mas a gente nunca teve equipe dedicada. E eu acho que a gente não vai ter, sinceramente, porque está dando certo, da maneira que a gente está fazendo. Ou, lá na frente, a gente vai ver, olhar para trás, não, peraí, agora a gente precisa, porque num tema específico, mas a gente quis colocar como parte do trabalho das pessoas. A gente tem inovações por operadores, nós temos inovações por engenheiros, por técnicos, por pessoas da área administrativa. Então, isso para nós abastece um pouco esse sistema. Next. Bom dia. Bom dia. Parabéns, Fabiano, novamente. Obrigado. Eu sou o William, da Tetra Pak. Opa. A minha pergunta é se essa estratégia que você apresentou e todas essas ideias, elas são globais, né? Esse programa é global. E o quanto você atribui a essa estratégia, tudo isso que você apresentou, para essa planta ser uma das 3 melhores do mundo. Parabéns de novo. Obrigado. Não é uma estratégia global, tá? Como eu comentei aqui, quando você fala desse tipo de soluções que a gente colocou aqui, você vai para uma fábrica, quem já trabalhou na França sabe disso, né? O Nestor, o Paulone, para eles não é evidente, eles não... Estar num hub de inovação, quando eu recebo o nosso vice-presidente, eu levei ele, apresentei para ele e falei assim, uau, o que vocês fazem aqui é impressionante. Eles não veem sentido nisso. É diferente. Então, a gente não fica olhando o que o grupo está pensando. A gente aproveita coisas do grupo, mas a gente pensa aqui, nós estamos em São José dos Pinhais, eu tenho aqui diversas universidades com categoria A no MEC, eu preciso de engenheiros daqui, eu preciso de gente competente daqui, então a gente está olhando para esse ecossistema. Nós estamos na FIEP aqui, nós não estamos lá na Fiesp, nós não estamos lá na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a gente está aqui, na FIEP Paraná, então a gente está construindo esse ecossistema, com a Prefeitura de Curitiba, com o Vale do Pinhão, com várias outras, com startups, eu vi a ST1, que eu vi lá que eles tinham um símbolo da Renault também, fiquei, nossa, que bacana, tem coisas que eles estão fazendo, então dá para aproveitar mais coisas. Então a gente está nesse ecossistema, descobrindo e aproveitando. Então, fala assim que a gente vai copiar uma estratégia, por exemplo, lá em Paris, a Renault tem um escritório, chama-se Crystalline, que é um centro de desenvolvimento de software. Eles desenvolvem coisas muito interessantes para lá, para nós. Deixa eles desenvolverem, então eu não vou desenvolver uma solução em paralelo a eles. Eu sei que eles estão desenvolvendo, quando estiver boa, eu faço funcionar aqui e a gente treina as pessoas para essa melhoria do processo. Então, também não fico competindo com isso, que a gente aprendeu isso também, que você sabe que muitas vezes as filiais, elas querem competir com a matriz. A matriz definiu lá um sistema, e eles falam, não, isso daí é besteira, é coisa feita por francês, ou é coisa feita por inglês, ou é coisa feita por... Não é a minha realidade, eu vou criar um sistema paralelo. A gente aprendeu que a gente só perdia tempo. Então a gente fala assim, não, tem um sistema, eu vou usar esse sistema, que daí eu vou gastar mais tempo adaptando o sistema, então deixa eu usar ele, e aí eu mudo a forma com que eu trabalho. Então eu atribuo muito do sucesso do que a gente tem tido
e também dos erros a toda essa estratégia nossa, mas é uma estratégia Brasil. Se eu tivesse que ir mostrando a fábrica de Córdoba ou a fábrica de Sofasa, tem estratégias diferentes. Tá? Okay? Parabéns mais uma vez, Obrigado, pessoal. Fabiano. Obrigada.